seu guarda. Foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso. Evitar que você continue principalmente se enganando. Vou seguir viagem. Queridão, você tá cansado? Esse cara que é pra entregar. Valeu, valeu. Mas não tem nada não, a vida é cheia de surpresas. Hoje meu corpo, bom dia caminhoneiro, é hora de acordar. Esta foi a última vez que ele dormiu na boleia do seu caminhão. Quem usa medicamento para ficar acordado, acaba dormindo e pode não acordar mais. Por você e pelos outros, dirija consciente. Cultura, religiosidade, negócios. TV Verde Vale, mostrando o Cariri de ponta a ponta. TV Verde Vale, a televisão do Cariri. Meu coração, Não sei porquê. bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Se você deseja ser doador de órgãos, fale com sua família. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. É só assim, então serei feliz, bem feliz. Tuberculose? Ainda existe essa doença no Brasil? Existe sim, de norte a sul do país. Todos os anos no Brasil, 80 mil pessoas adoecem, 5 mil morrem. É verdade que a gente não pode nem chegar perto de uma pessoa que tem tuberculose? Tem nada disso não. Depois de 15 dias do início do tratamento, o risco de contágio reduz bastante. Apoio e solidariedade são muito importantes para a cura do paciente. Assim que eu melhorar com o tratamento, já posso parar com a medicação? Não, de jeito nenhum. O tratamento dura 6 meses e tem que ser feito até o final, mesmo se você não estiver sentindo mais nada. Senão, a doença pode ficar ainda mais resistente aos remédios, que, aliás, são distribuídos gratuitamente pelo Serviço de Saúde. E é um direito seu. A gente tem que esterilizar tudo que a pessoa toca? Preste atenção. A doença só é transmitida através da fala, da tosse ou do espirro. Copos, talheres, pratos ou roupas não transmitem, certo? E lembre-se, a tuberculose tem cura. Mas para curar, é preciso descobrir a doença o quanto antes. Tosse por mais de 3 semanas, procure o serviço de saúde. Uma campanha do Fundo Global. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Um ex-detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso, você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. Brasileiros nos 4 cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas.
O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai contar com a participação de 4 empresários. Não esses empresários do nosso polo industrial, do polo calçadista ou das confecções, apenas são os empresários da crônica esportiva de Juazeiro do Norte. Por que acontece isso? O esporte nunca foi um negócio muito lucrativo para as rádios. Então, desde o início, as empresas procuraram locutores, comentaristas, aquelas pessoas que gostavam mais do esporte e já trabalhavam na emissora para cuidar deste departamento. Ainda hoje continua assim. Os nossos convidados, por exemplo, são o Wellington Oliveira, que começou na Rádio Progresso como repórter e depois tornou-se comentarista e, por fim, é o arrendatário do departamento de esportes daquela emissora. Portanto, o Wellington Oliveira, diretor de esportes da Rádio Progresso, é um dos nossos convidados. O outro é Facundo Neto, muito mais conhecido no nosso meio por Zin. Foi jogador de futebol, bom jogador, por sinal, chegou a ser titular do Icasa durante muitos anos e depois ingressou no rádio, como tantos jogadores do Brasil. Hoje é comentarista e é diretor de esportes da Rádio Verde Vale AM. Também está conosco o Toninho Vieira, meu antigo companheiro de rádio, meu repórter de tantos anos e agora foi diretor de esportes também da Rádio Verde Vale, mas hoje está na Rádio Educadora do Cariri. E por fim, o nosso Marco Valério, brilhante narrador esportivo, que hoje dirige o departamento de esportes da Rádio Vale FM. A primeira pergunta que a gente vai fazer quando voltar vai ser a Marcos Valério. Exatamente como ele conseguiu introduzir o Rádio FM no setor esportivo. Para confabular com os nossos convidados, está aqui o nosso analista do Tribuna Livre, o Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Luiz Carlos, boa noite, telespectadores. Cumprimentar aqui os nossos convidados. Eu gostaria, Miguel, que você mostrasse um por um o nosso amigo Wellington Costa. Wellington Oliveira. Wellington Oliveira, meu amigo. O Facundo Neto, Toninho e o nosso amigo Marcos Valério. Esses cidadãos, meu caro telespectador, são exatamente os homens da mídia esportiva que alimentam essa utopia do esporte no coração e na cabeça e na alma de cada um de vocês. E nós vamos ter uma oportunidade aqui muito boa, muito importante, para a gente dar um mergulho no passado, falar do passado do futebol, da história do futebol de Juazeiro do Norte, para que os mais jovens e aqueles que desconhecem a história possam também mergulhar conosco nessa história tão interessante, até porque, Luiz Carlos, eu acho que isso é um momento importante para a gente resgatar a história em todos os setores, até porque a nossa cidade está aí para completar 100 anos de existência. E eu acho que vocês que fazem a crônica esportiva, a mídia esportiva, têm muito a contribuir nesse sentido, fazendo esse resgate histórico e quem sabe lá se vocês não podem até produzir um documento fotográfico, histórico. Eu sei que os arquivos são poucas pessoas escreveram sobre a gênese e a origem do nosso futebol e vocês têm um papel importante em resgatar essa história. E nós vamos aqui ter essa oportunidade, com a sua participação, telespectador, de dar esse mergulho na história do futebol, como foi que começou, os principais jogadores, enfim,
você ligando para o 3511-2146. Nós estamos aqui com o Luiz Carlos, um grande conhecedor, começou a sua vida profissional como radialista e jornalista no esporte, então com certeza nós vamos ter uma conversa bem interessante e inteligente com o nosso telespectador. Pois é, o nosso papo começa dentro de 2 minutos. Voltamos já. Não precisa acelerar, nem precisa pressa não. Dê a preferência à paz. Tempo é o tempo, é a noite, é o dia. Viver é bom, não corra demais. Dê a preferência à paz. No trânsito, quem faz a paz é você. Você e a moto. Uma união feliz. Esta foi sua última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Pessoal, esse é o João. Em 2002 ele teve tuberculose. João, quando foi que você desconfiou que estava doente? Eu tossia há um tempão, me sentia fraco sem fome, suava à noite e tinha febre todo final de tarde. Que são os principais sintomas da tuberculose, principalmente a tosse prolongada, né, João? Mas eu procurei o serviço de saúde, fiz o tratamento até o final e me curei. Isso é que é importante. A tuberculose tem cura. Brasil Livre da Tuberculose, uma campanha do Fundo Global. Conforme nós tínhamos prometido, começaríamos perguntando a Marcos Valério como é que surgiu essa ideia, Marquinhos, de colocar o rádio FM de Juazeiro no esporte. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasques, amigos, companheiros, o Wellington, Toninho, o Zinho aqui presente, amigo telespectador. Olha, Luiz Carlos, a nossa ideia surgiu quando nós estávamos, há 3 anos atrás, na nossa querida Rádio Iracema, uma emissora tão tradicional, por sinal, a primeira emissora de rádio aqui de Juazeiro, e nós tínhamos a ideia de levar para o rádio FM a cobertura futebolística da nossa região. Era uma coisa que já na época, há 3 anos atrás, estava começando a germinar nas principais capitais do Brasil. E a gente percebeu que nos últimos anos, de uns 2 anos para cá, realmente a coisa se popularizou bastante no que se refere ao rádio FM cobrir os jogos de futebol. Então, principalmente agora, quando a gente teve a oportunidade de rodar o Brasil inteiro, no último Campeonato Brasileiro, transmitindo os jogos do Icasa na Série B, aonde a gente chegava, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, cidades do interior de São Paulo, aqui mesmo algumas capitais do Nordeste, elas já tinham suas emissoras FM fazendo a transmissão de futebol. Então foi uma ideia que nós levamos à Rádio Vale FM. O diretor-geral da emissora, o J. Rodrigues, compreendeu bem essa ideia e é um trabalho que está dando certo. Estamos lá já há 3 anos e alguns meses, com resultados muito bons, não só sob o ponto de vista de audiência, mas também o retorno financeiro. Então a gente está muito feliz com essa nova roupagem que é dada hoje no Rádio FM aqui do Cariri. Agora, outra novidade importante, Toninho Vieira, foi exatamente a internet, né? Qualquer rádio nossa hoje transmite futebol e os nossos amigos juazeirenses assistem pelo Brasil afora via internet. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Toninho. Doutor Vasques, amigos que estão nos assistindo, nossos agradecimentos. É interessante essa proposta, Luiz, porque você, quando sai aqui do eixo Cariri, você se depara com uma transmissão no Sudeste, por exemplo. Eu estive em Belo Horizonte com o Ronaldo Costa, certa vez, no jogo da seleção, e a gente ficava acompanhando a nossa participação, aí tem a questão do delay, muito interessante, foi uma experiência, assim, agradável. E ontem, por exemplo, quando
eu saía da cidade de Horizonte com o nosso amigo Brandão, Francisco Brandão, muito animado, entusiasmado com a vitória, né, do time do Guarani. Eu recebi um telefonema do Alcemir Mendonça, que estava ouvindo a Rádio Educadora pela internet em Manaus, feliz da vida. Rapaz, eu não estou acreditando, o Guarani venceu o Ferroviário aí no Domingão. Que coisa maravilhosa, já estamos classificados. De repente você recebe um outro telefonema de um juazeirense que é louco por rádio, o Tony Diadema, lá de São Paulo. Luiz Carlos, é uma situação assim muito agradável, porque você se encontra na região do Cariri e sabe que está sendo ouvido em qualquer parte do mundo. Eu tenho um amigo marinheiro que estava na Antártida e ele acompanhou a decisão do campeonato sub-20 aqui, certa vez, envolvendo Icasa e Santa Clara. E ficou assim realmente maravilhado, principalmente em relação à questão do áudio, que na internet o áudio tem um ganho realmente maravilhoso. Para quem nunca vivenciou e pretende viajar, quando estiver longe do Cariri, sintonize qualquer emissora da região e você vai ter a satisfação de estar realmente dentro de casa. É uma sensação muito boa. Agora, meu amigo Elton Oliveira, o Elton, naturalmente, dos que estão aqui presentes, foi um dos que viveram assim as maiores transformações do rádio. O Elton é daquele tempo em que se puxava fio e mais fio, comprava-se peças e mais peças de fio para esticá-los e fazer uma transmissão de Jardim, de Missão Velha, de algumas cidades aqui do interior. O Elton, aquela história que você chegou a usar até cerca de arame, isso ali é folclore ou foi verdadeiro? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Vasco, grande amigo da imprensa de Juazeiro do Norte, sei que é verdade. Eu queria aqui, antes de responder, Luiz Carlos, mandar um abraço para Neudson, o Neudson Rodrigues, que é o baiano. É o Neudson Rodrigues, que é o baiano, ele hoje coordena ao lado do Cícero Ney, o departamento esportivo da Rádio Progresso de Juazeiro, e a eles, ao lado de outras pessoas, o nosso abraço pela coragem de levar o departamento esportivo, o Neudson, o baiano, como também o Cícero Ney. O convite que você me fez, eu já sabia, começou ali para o Marco Valério, depois chegou na internet para chegar aqui, eu digo, sei, lá vem coisa. Mas é verdade. Inauguração do estádio O Dantão. Época era o governador Vigílio Távora. É verdade, né, doutor Vasco? Era Vigílio Távora. Para se fazer uma transmissão, o Guarani ia jogar no Dantão, a inauguração. Aí eu falei com o doutor Geraldo, doutor, vamos fazer a transmissão. Naquela época, só se fazia transmissão ou pela Refesa ou pelos Correios. Só como podia fazer a transmissão. Como os Correios já tinham sido pretendidos pela Rádio Iracema, ficou a Refesa. Aí nós conseguimos a Refesa liberar depois que o trem passasse. Né? À tarde, domingo, aí nós fomos. A transmissão era da seguinte maneira, Luiz Carlos: se colocava um fio terra aqui na estação, puxava-se do fio de cima embaixo. Isso, uma semana antes, a gente ficava como se fosse assim, aguando para aquele fio ficar pronto. Funcionar. Dali, o telefone da Refesa, a gente colocava um fio do terra e o outro da linha que ia para Fortaleza, ou do Crato e vice-versa, para a rádio. Quando chegasse em Missão Velha, era esse mesmo trabalho. Puxava um fio, terra na estação. Até o estádio. Pronto. Resultado. Para resumir, começou o jogo. A Rádio Educadora, mais equipada na época, tinha um SSB, parece que chamava-se SSB. Então fazia direto. A Rádio Iracema um som bom e a Rádio Progresso também um som maravilhoso. Resultado. Começou a transmissão, o locutor era Carlos Alencar. O Hilton Bezerra comentava, e aí caiu um toró, meu amigo, o toró. Aí a chuva, o fio, a gente abriu em dois, era só uma perna, da Refesa até o estádio. Aí as águas levaram o fio. E agora a transmissão? Tinha começado o jogo, como é que faz? Aí eu disse, rapaz, tem um jeito. Eu aprendi com
o finado Carnaçada, que Luiz Carlos conheceu muito bem, que era o técnico da Rádio Iracema. José Santana. José Santana. Vamos ver se dá certo. Aí restou um pedaço de fio, puxei da mala de som até a cerca de arame farpado. Lá na frente, a cerca chegava mesmo no telefone que eu precisava. Bem pertinho. Bem pertinho, puxei. Mala de som, tinha bem 10 válvulas. Aí eu liguei a bicha, começou a fumaçar, mas deu certo. Aí quando o Luiz Carlos disse, alô, estúdio, aí o som chegou. Rapaz, mas quem estava ali pertinho, a cerca, era pertinho do estádio. Os caras chegavam, quando se encostavam, tinha chovido, aí toma choque. Rapaz, que negócio é esse? Eu nunca vi uma cerca dando choque, mas a transmissão foi feita dessa maneira, até o próprio gato que tinha dentro levava choque. Mas que é verdade, foi feita essa transmissão e foi um marco. E nessa vitória, nessa transmissão, a inauguração do Dantão, o Guarani venceu. Histórica. Agora, o nosso outro convidado, eu já disse, ele foi craque, foi jogador de futebol. Mas como a moda no Brasil agora é jogador de futebol virar comentarista, são muitos aí pela Rede Globo. E ele é contador de história também, boas histórias, né, Luiz? O Zinho sempre foi muito brincalhão, entendeu? Tem muitas histórias com o Zinho, daria um livro. Mas o certo é que o Zinho terminou sendo comentarista. Seguiu a carreira do irmão, Nicásio, verdade se diga, é um excelente comentarista, o Cícero Nicásio. Mas o Zinho acabou se tornando também comentarista e hoje está no departamento de esportes da Verde Vale. E aí, Zinho, é o amor pelo futebol, é esse gosto que você tem, está sempre mexendo com futebol, a rádio também está embutida nisso, é mais ou menos por aí? Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, doutor Vasco, companheiros de rádio. Olha, na verdade é como você disse, está no sangue, né? Quem joga futebol, ele não pode, na verdade, não deve, se estiver no sangue, ele não pode sair do meio. E foi o que aconteceu comigo. Eu, quando parei de jogar futebol, passei um tempo afastado do futebol. Mas isso faz falta. Se você sente, na verdade, você começa a sentir uma depressão por a falta do público, né? Porque você passa muito tempo ali jogando futebol e o público sempre perto de você e você começa a sentir falta. Então, existe vários caminhos para você ficar dentro do futebol. Ou você é preparador físico, ou você é treinador, ou você pode ser um dirigente de clube, dirigente, né? De futebol, né? Hoje existe muito também o empresário, que hoje, quando o atleta, o ex-atleta, ele não parte para o lado do rádio, ele parte para ser empresário, certo? Ele parte para ser empresário e vai empresariar vários jogadores, vai ser procurador de jogador. Então eu parti para o rádio justamente por isso, porque está no meu sangue, eu venho de uma família de atletas, né? Lá em casa eram 6 irmãos, 4 jogaram futebol profissionalmente, né? Só não o Piancó que não foi profissional, mas o Tarcísio ainda foi profissional. Quer dizer, eu, Nicásio e Tarcísio fomos profissionais da bola e eu nunca saí de futebol. E achei no rádio um local ideal para mim, que a gente opina, a gente, na verdade, entende um pouco de futebol, porque jogou, foi lá dentro das 4 linhas, sentiu a emoção do que é, na verdade, jogar futebol. Eu costumo dizer que futebol tem 3 coisas boas no futebol: jogar, comentar e torcer. É o que é bom no futebol. É você ser comentarista, na verdade, não, como quando eu digo comentarista, é fazer parte da imprensa do rádio. E jogar futebol é a melhor coisa que existe no futebol. E torcer lá, porque você diz o que quer, é um simples torcedor, certo? Por isso que eu sempre gosto daquele torcedor que grita, que fala, que critica, né? Lógico, respeitando cada um. E no Juazeiro, no futebol de Juazeiro, eu acompanho há muito tempo, Luiz Carlos. Há muito tempo, que é como eu costumo dizer, quando eu tinha na faixa de 6, 7 anos de idade, Tarcísio, meu irmão, que era o mais velho, já jogava no time do 13. Ele começou no 13, depois jogou no Guarani, no Icasa, foi pro Guarani, depois pro Icasa, e assim seguiu. Nicásio, depois eu, que foi o último da família a jogar futebol. Depois, aí ninguém quis mais jogar futebol. Luiz Carlos, eu queria aproveitar aqui a história do meu amigo Wellington para reforçar a importância que tem o rádio, principalmente na área esportiva, porque a imprensa, de uma maneira geral, em função da alta tecnologia que tem acontecido aí, ela tem se transformado, não é isso? A televisão, a internet transmitindo, enfim. Mas você vê que o rádio é tão forte que desde esse tempo da transmissão feita com esses cabos de puxar não sei quantos cabos de fio, você vai para os estádios de futebol e você vê o torcedor com rádio assistindo e com rádio no ouvido. Isso mostra a força que tem o rádio, né?
A força que tem o rádio, mesmo diante de tanta tecnologia, mas o radinho está lá. Vocês veem assim, dessa forma, a importância, a força do rádio, principalmente no esporte, no futebol? Doutor Vasco, o senhor tocou num assunto muito importante. O rádio nunca vai deixar de ser maioria diante da televisão. E ainda tem outra coisa, lhe atrapalhando um pouco. Tem uns telespectadores do futebol que ele assiste o jogo e às vezes com o rádio em cima da televisão. Né? Bom, tem isso também. O que eu ia dizer, o senhor tocou no assunto, agora bola para frente. É porque, adiante, porque liga a televisão, rádio no ouvido e estamos começando. O senhor adiantou, então bola para frente. Agora eu queria que os companheiros falassem um pouquinho também dessa grande novidade que nos foi proporcionada. A gente começou a ouvir algumas transmissões, desconfiava que era pelo tubo, mas ficava esperando, o narrador muito atento, dava uma impressão que estava lá no estádio. Ajudou muito, não foi? Qualquer um pode se pronunciar a respeito. Todo mundo já fez, já usou o tubo. Como é que está? Isso foi legal demais para o rádio? Eu acho que foi um crescimento, né? E outra coisa, o crescimento veio de cima para baixo. O uso da tecnologia. Foi de cima para baixo, porque quem usava eram as grandes emissoras, né? Que tinha, na verdade, e tem mais recursos. Mas às vezes a gente nem sabia, né, Zinho, que eles estavam usando, né? Mas chegou a um ponto de hoje ninguém esconder. Hoje as grandes emissoras fazem, né, esse tipo de transmissão e diz que havia tudo. A Sport TV, por exemplo, transmite o campeonato europeu, seja o inglês, o espanhol, tudo pelo tubo. Olha, Luiz Carlos, começou com a própria televisão, de que manda o repórter e o narrador e o comentarista fica no estúdio. Então hoje, na verdade, o rádio não fica para trás. Faz a mesma coisa. Manda o repórter, né? Devido as despesas são muito altas, todo mundo sabe disso. Então ele manda só o repórter, ou então só o narrador e o resto fica no estúdio. Bom, eu estou no Velho Testamento, ele está falando aí da televisão. Agora, na rádio, você sabe perfeitamente, esse cara, dublando pelo rádio, ouviu, por exemplo, tem duas emissoras de Juazeiro, 3 ou 4, aí uma não vai. Aí sintoniza uma emissora, ficar ouvindo, meu amigo. É o tubo do rádio. E fazer pelo rádio, essa é que é difícil. Esse aí, Toninho, sabe que nós fizemos uma vez? É difícil? Eu e o Lucier Menezes, nós fizemos um torneio início em Fortaleza, com a participação de Casa e Guarani. E foi interessante, porque nesse tempo a equipe da Rádio Progresso dava de olé, era soberba, né? O Wilton Bezerra, Foguinho, todo mundo lá, né? E nós não fomos, mas fomos para o Romeirão, né? Ligamos o equipamento como se estivesse no estado, lá no Romeirão, e ouvindo a Ceará Rádio Clube, Tom Barros, e fizemos esse jogo, todo o torneio. Você lembra o ano? Quando o Wilton Bezerra retornou no dia seguinte, mais Foguinho, perguntou ao João Barbosa, de saudosa memória, e aí, como foi? Tudo bem? Ele disse, tudo bem, nada, só deu Rádio Iracema. Disse, como? Nosso som estava péssimo e o som da Rádio Iracema estava local. Eu disse, não, estava local não, era local. Aí foi uma confusão no programa de esporte, atacou a gente. Deixa eu aproveitar só essa deixa. Lá no Crato, você se lembra, era Eloy, uma transmissão que houve pela Araripe. A Araripe fez uma transmissão e a Rádio Educadora não podia ir. E Eloy estava lá e disse, como é que a gente faz para fazer essa transmissão? A Rádio Araripe vai ser show de bola aqui do Crato. E a seleção do Crato ia jogar. Não se preocupe, não. Aí fez a dublagem pelo rádio. Aí quando foi no outro dia, rapaz, a educadora disse que não ia, deu um show. Que som, hein? Que som. Aí perguntou ela, Eloy, o que foi sair de última hora? Ele disse, olha, nós compramos um coador de som. Aí fizemos a transmissão. Coador de som. Não, mas hoje ainda, Luiz Carlos, hoje ainda, algumas emissoras se utilizam do tubo através do rádio. E o tubo através da televisão, ele é muito importante, principalmente para quem está transmitindo, no sentido de você ter aquela imagem bem detalhada. Agora, no aspecto da vibração, da empolgação, não ajuda. Zero. O Toninho chegou num ponto... Você tem que refazer, né? Meu amigo, olha, uma transmissão ao vivo, por exemplo, Maracanã lotado, Mineirão lotado, tá entendendo? Se você... Romeirão lotado, não tem como, Luiz Carlos, não mexer com você. Você vai com a galera, é uma coisa realmente... Ô Toninho... Você entra na vibração do jogo, né? Olha, tem um detalhe, Toninho. Toninho, tem um detalhe. O jogo na televisão, para você que vai assistir,
É totalmente diferente do que você no estádio. É porque você já tem a imagem, né? Lógico. Não, mas a imagem aqui é boa, eu estou sentado numa poltrona tomando cerveja, meu amigo. Mas é diferente de você estar lá no estádio, sentindo o calor do torcedor. Eu queria, viu, Facundo, eu queria aproveitar esse bate-papo aí de vocês para inserir uma pergunta que eu acho interessante. Ele falou de emoção, do calor da emoção. Claro que vocês, quando estão transmitindo, são profissionais da área, quando estão transmitindo um jogo de futebol, vocês também se mesclam com a emoção. E nesse bojo dessa emoção, eu gosto de ouvir, no bojo dessa emoção, vocês também deixam um lado ali para preocupação com relação às palavras que vão dizer, ao português, o cuidado para não cometer um erro grave de português. Vocês também têm que ter essa preocupação, ou a experiência, a emoção não abala nada disso aí. Porque a gente sente quando o jogador, através de uma transmissão, de um locutor esportivo, quando o jogador está chegando ali perto da área, por ali, que ele faz um bicho assim de 7 cabeças que parece que o mundo vai se acabar. Aquilo ali é feito pela própria emoção ou é pelo profissionalismo que já leva aquilo ali? Eu acho que quem tem mais propriedade para falar é o Marco e o Toninho, que são narradores. O cara que comenta e o repórter, ele tem o tempo necessário de falar com calma, de corrigir os erros de português. Agora o narrador não. Ele, na verdade, tem que ter, ser profissional e saber narrar para, na verdade, não errar. Até porque, viu, Zinho, doutor Vasques, o narrador ele tem que levar a emoção para quem está ouvindo o jogo pelo rádio. Senão fica aquela coisa chata, aquela coisa modorrenta, monótona, como disse o Toninho. Então, o narrador transforma uma pelada num grande jogo. Num grande clássico, num grande jogo. É a obrigação. Ele entra no clima da emoção. Entra no clima, ele e faz a emoção, o jogo. Ela é tão grande para o narrador levar o seu ouvinte, que muitas vezes eu defendo, sei que a transmissão pelo tubo, ela é fundamental, já fiz várias vezes, não vejo nenhum demérito em quem faz transmissão pela TV, mas eu defendo a presença do narrador no estádio, porque ele exatamente entra no clima do jogo. Como citou muito bem o Toninho agora. Você já imaginou que é você estar no Maracanã com 50 mil pessoas? Eu ainda não passei por essa experiência, não narrei nenhum jogo ainda no Maracanã, mas já estive em outros grandes estádios e sei o quanto é diferente você estar no estádio de futebol lotado, vendo as torcidas, fazendo aquela festa, e estar comodamente num estúdio. É claro que eu particularmente até confesso, não gosto muito de viajar. Né? Na minha equipe talvez eu seja o que menos viaja, eu prefiro muitas vezes transmitir um jogo aqui mesmo no Romeirão ou aqui na região. Fiz jogos ano passado, inclusive pela televisão, mas a gente precisa sim viajar aqui e acolá exatamente para poder levar essa emoção. É diferente. E sobre a questão da emoção, é aquilo que eu disse, o futebol no rádio é show, é alegria, é emoção. Não pode ficar de maneira alguma aquela coisa monótona. Agora, nós temos que ter a emoção controlando a emoção. A gente não pode ser tomado pela emoção. Já pensou no momento em que o Guarani ou o Icasa tomasse um gol? O torcedor fica triste. E a gente também fica, mas a gente tem que ter o controle emocional para continuar a transmissão e fazer um trabalho bem feito. Lhe atrapalhando, só para fazer uma pergunta que eu acho interessante, e acho muito interessante isso. Quando o narrador está naquela euforia, que percebe-se, o ouvinte percebe que ele torce por aquele time, e que o time dele faz um gol, ele dá um grito de gol que quase que não para. E quando é o contrário no time dele, ele apenas diz gol. Mas isso acontece com a seleção brasileira também, os nossos narradores aí. Eu estou dizendo que aí é paixão, doutor, é paixão. A questão da emoção que se mistura com a paixão, ela fica nesse momento quase que pelo profissional de rádio. Eu não sei se vocês já ouviram, eu escuto muito isso, né? Quando é o time que preferencialmente o locutor tem, gostaria que ele ganhasse. Tem um episódio interessante nesse sentido. O Icasa, há 2 anos atrás, aquele time, Marco, com o Ciel, né? Vanderlei, Maurílio, jogou Palmeiras. E o Icasa virou um jogo para cima do Ceará, lá no PV, o PV lotado, 3-2 para o time do Icasa. Aí, de repente, uma falta na entrada da área para o Ceará. E nesse dia, o nosso companheiro Jânio Batista estava narrando para a Rádio Progresso e todas as emissoras de Juazeiro do Cariri estavam no PV.
E de repente, Jaime Batista disse: é uma falta perigosa contra o Verdão do Cariri. Prepara-se aquele atacante que jogou o Botafogo. Não me recordo bem aqui o nome dele, mas digamos que tinha sido Sérgio Alves. Prepara-se, Sérgio Alves, correu pra bola, e ele gritou: azala, macacão, azala, macacão. Olha. Aí o cara chutou a bola pra fora, né? O torcedor do Ceará, lá no PV, o torcedor fica muito próximo. Né? Torcedor do Ceará, pé da vida, se virou pra ele, pegou aqui um saco de gelo, jogou nele, ele se abaixou. Mas em casa ganhou o jogo. Olha, doutor, isso acontece muito no futebol, essa questão da emoção. Mas um companheiro de rádio da gente, de Fortaleza, que é muito conhecido, o Gomes Farias, ele não narra o gol do adversário do Ceará, não. Do Ceará, não. Ceará, Ponte Preta. Aí ele lá vai o Ponte Preta, gol da Ponte Preta. É ele não verdade. grita. Agora, do Ceará, não. Ceará é o desmantelo. O Ceará é desmantelo. Aqui na região do Cariri, eu digo com muita propriedade, existe, de um modo em geral, Luiz Carlos, doutor Vasco, uma ética, uma sensibilidade, um compromisso firme por parte dos narradores nesse sentido. Aqui, pelo que eu escuto todos narram com tranquilidade, pode ser um gol do adversário, narra normalmente. É muito diferente do rádio da capital. O rádio da capital não, porque a gente sabe quem é quem. Quem torce Ceará, quem torce Fortaleza. No jogo Guarani, Toninho, o Marcos Valério escalou o Carlos Alberto. Menino, o Carlos Alberto Miranda quase enlouquece quando o Guarani empatou o jogo. Também, Luiz Carlos, você queria o quê? Deixa eu defender aqui o meu companheiro. O Guarani fazendo uma campanha maravilhosa no campeonato. Tá de parabéns o Guarani pela grande campanha. Mas os gols do Guarani de Sobral, gol. E o Guarani de Juazeiro foi surpreendido pelo Guarani de Sobral. 3-1, aquele lance esquisito do pênalti, do cartão do Claudevan com o Vanderlei. E aí o Guarani, praticamente com o jogo perdido, faz 2 gols nos últimos minutos. Aí, meu amigo, a emoção que não sobra. E por falar em últimos minutos, o Guarani está a 4 jogos fazendo gol nos últimos minutos. 46, 47. Contra o Icasa, contra o Tiradentes e contra o Guarani de Sobral e ontem contra o Ferroviário. Facundo, deixa eu me lembrar aqui, Miguel, mostra aqui. Nós trouxemos 4 livros destes e vamos distribuir com os nossos telespectadores. Os que ligarem a partir de agora para o 3511 2146, tá aí, está na tela aí, 3511 2146, os 4 primeiros que ligarem vão receber o meu livro, Surfando nas Ondas do Rádio, que conta exatamente a história da radiofonia de Juazeiro. E no centro aí é Coelho Alto, aqui deu pra ver. E aqui na capa são memórias, são homenagens póstumas, né? O Coelho Alves, o José Boaventura, que foi diretor de esporte da Rádio Iracema, foi quem nos levou para a Rádio Iracema. O grande João Eudes, o Elton Amorim, que foi comentarista esportivo, né? O pai do Marco Valério está aqui, Gilmar Marques. Está aqui também o Dário Maia Coimbra, né? Que foi também diretor. Darinho é um dos percussores do futebol. Foi, né? Darinho foi um dos primeiros diretores de esporte da Rádio Iracema. Darinho não. Darinho era volante. Volante do 13. Darinho era volante. Mas era do 13, justamente, do 13. Darinho nós chamamos aquele tempo de volante, que hoje chama de cabeça de área. Mudou, né? Era tudo volante, mudando, né? Evoluindo no futebol. Chamava Center Half, né? Center Half. Interessante. Interessante, eu sei que vocês já observaram isso muito bem, é como a crônica esportiva brasileira, de um modo geral, ela é muito forte, de uns tempos para cá ela se fortaleceu bastante, porque na crônica esportiva tem até, eu acho que até uma literatura própria, um neologismo, palavras novas criadas no futebol, que praticamente é usada só por vocês, né? É uma coisa assim que é uma linguagem... língua da bola, né? Praticamente restrita a esse segmento. Do segmento do esporte, do futebol, tem aquela gíria do futebol. Tem também, as escolas, entendeu? Nós tivemos a escola do Valdir Amaral, na Rádio Globo, né? Depois do Jorge Cury, o insuperável Jorge Cury, era muito parecido com o Toninho Vieira, assim, cabeçona grande, um eco extraordinário, narrando um gol de Zico pelo Flamengo, era uma loucura, né? Tivemos lá em São Paulo também, tivemos grandes locutores, né? Muitos bons locutores, né? Inclusive um italiano que morreu há pouco tempo, Fiore Geliotti,
era um tremendo narrador e, acima de tudo, um poeta, né? Mas já tem algumas perguntas aqui. Mas, Luiz Carlos... O Jardel Silva, o outro lá de Crato, quer saber, Marco Valério, qual foi o jogo mais emocionante para você durante sua trajetória de narrador de futebol? Bom, foram muitos jogos emocionantes, viu, Jardel? Posso garantir que a gente já tem 22 anos narrando futebol aqui no Cariri, teve a oportunidade de ter muitos jogos emocionantes, seja com o Guarani, seja com o time do Icasa. Agora, para citar um mais recente que me vem aqui na memória, o Toninho estava comigo nesse dia, ao meu lado, lá em São Paulo, no estádio do Canindé. O Icasa eliminou a Portuguesa de Desportos, que tinha um timaço Copa com do a Brasil, Tirson, né? Copa do Brasil, a Tirson, Edno, que está no Corinthians, César Prates, um grande time. O Christian, que já foi até da seleção brasileira, e o Icasa empatou o jogo lá no Canindé. Nós estávamos lá ao vivo. É isso que eu falo, a coisa de você estar presente. Tem muito mais emoção do que estar na frente de uma detalhe, TV. viu, Marcos? Então esse foi um jogo que eu me lembro bem. E teve um detalhe nessa transmissão, nós ficamos exatamente num camarim onde abrigou, na época eu estava pela Rádio Verde Vale, e tinha o Foguinho pela Rádio Progresso e Marco com a Rádio Vale FM. E de repente, salvo engano, 22 ou 23 horas, aí a Embratel cortou todo mundo. Cortou geral. E a gente teve que fazer a fase mais importante, a fase mais emocionante do jogo, que foi exatamente a cobrança dos pênaltis através do celular. Foi muito emocionante e quando o Icasa se classificou, todos nós vibramos. Você desbancar a Portuguesa em pleno Canindé, numa Copa do Brasil, meu amigo, a gente teve, Marco, inclusive o reconhecimento, Luiz Carlos, dos próprios torcedores da Portuguesa. Você lembra, né, Marco? Lembro, sim. Era o primeiro jogo do Icasa, Luiz Carlos, no estado de São Paulo. Agora não, depois do Brasileirão do ano passado, o Icasa já foi várias vezes. Já está habituado. Está habituado, mas naquela época era o primeiro jogo do Icasa na maior cidade da América do Sul. E o Icasa chegava como um time desacreditado, né? Eu me lembro que antes de começar o jogo... time que tinha sido rebaixado, né? Exato, Luzinho. Eu me lembro, antes de começar o jogo, na hora da Voz do Brasil, a gente tinha feito o programa de 6 às 7, aí tinha a Voz do Brasil. E é a hora que a gente faz aquele lanchinho para poder aguentar a transmissão. São os segredos das nossas transmissões. E aí, descendo lá o elevador do Canindé, tinha um torcedor e comentou com um funcionário: qual é o time que vem jogar hoje aqui? Aí o funcionário disse: rapaz, eu não sei o nome. E eu calado, ouvindo a história, né? Eu não sei o nome desse time. É um time aí do Ceará. Quer dizer, nem o nome do Icasa eles sabiam. Aí o cara disse: puxa vida, vem cada jogar aqui no Canindé, entendeu? Quer dizer, menosprezando totalmente um dos nossos representantes. Então aquela vitória representou muito para nós, não só pelo sentido esportivo, mas pela autoestima de toda uma região. Então Agora, eu acho que depois dessa importante aí, depois dessa partida ele aprendeu o nome do Icasa. Toninho citou aí uma tecnologia. Houve esse prego na transmissão e o celular salvou a pele. Em 1987... Imagina se fosse naquela época do FIA, hein? Não, em 1987 eu fui sozinho para o Maracanã transmitir uma decisão Vasco e Flamengo. A nossa equipe já tinha ido a algumas finais, Toninho lembra, o Boaventura foi com o Foguinho, o Flamengo foi campeão, depois o Boaventura foi não sei com quem, também foi campeão. E na vez que eu fui, dei sorte, porque em 1987, Maracanã com 114 mil espectadores, um público fenomenal, tubo cheio, certo? E eu só comecei a transmissão com 12 minutos. Testei, deu tudo legal. Quando foi na hora de começar o jogo, deu bronca, saiu a Embratel. Quando estava com 12 minutos de jogo, foi que eu consegui entrar, continuei com a transmissão. Ainda bem que foi 1-0 para o Vasco, gol de Roberto Dinamite. Não, nego. Mentira. O Roberto Dinamite matou no peito, deu para trás, e um jogador que foi do Flamengo foi quem fez o gol em Zé Carlos. Bom, já que estou falando do Rio de Janeiro, eu vou falar do meu Botafogo. Também estive lá no Maracanã. Nós começamos... E o Botafogo campeão? Botafogo campeão em 70... 89. Eu e Batista Fonseca, foi uma das transmissões emocionantes, né? Nós fizemos lá e o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo, né?
Um jogo muito importante. Nesse dia, Juazeiro estava com a Rádio Progresso e com a Rádio Verde Vale, porque eu estava lá com o Edgley e com o Foguinho, o Maurílio Azevedo, nosso amigo Daniel Brandão, que era diretor da 3D. Você precisa saber. Olha, disse, cara, essa história aqui de Toninho, como aconteceu, viu? Eu vou contar, viu? A brincadeira do futebol e o modo de ser a concorrência. Toninho, o pessoal, botou a vinheta do ar, a Rádio Verde Vale, ia transmitir o jogo, Botafogo e Flamengo. Eu calado. Ué, a rádio não vai não? Se preocupe. De quem é que Toninho vai viajar? Vai com o Maurílio de carro, vamos sair aqui na quarta ou foi quinta-feira? Não foi? Foi na quarta. Vai na quarta-feira, aí saí na segunda. Aí eu digo, pois agora coloco que nós vamos para lá também. E vamos de asa dura. Aí quando nós passamos ali pertinho, só de tempo de brincadeira, eu digo, fica aí, rapaziada, que nós vamos na frente, vamos chegar lá primeiro que vocês. Aí quando foi à noite, lá veio Toninho, com a mala, né? Todo mundo trazia a mala, de igreja depois, de foguinho atrás. Aí eu tô aqui, mas Batista, levanta o jornal, ali na sala da imprensa, né? Levanta o jornal que é pra Toninho ver. Aí levantamos o jornal, ficamos aqui, quando o Toninho chega, eu digo, boa noite, rapaziada. Todos no Maracanã. Olha, Wellington, já temos aqui a relação dos ganhadores dos livros. Vê que o pessoal está ligado, né? Trazer o pessoal aqui que vai ligeiro. José Cleudo Cordeiro Maciel, é da Rua do Seminário 264, no bairro Franciscano. O segundo foi José Jucimar de Lima, Rua Construtor José Sabino 715, lá no bairro Antônio Vieira. O Sidônio Gondim Tavares, na Rua Santa Luzia, número 109, bem ali no centro, no bairro Socorro. E Antônio Marcos Oliveira, é da Rua Santa Teresa 328, no bairro São Miguel. Podem receber amanhã aqui na portaria da TV Verde Vale, o Surfando nas Ondas do Rádio. Na próxima vez você está um baú logo cheio. Você vai chamar os comerciais, mas eu quero deixar aqui para vocês uma pergunta. Para depois, o tempo está correndo, não, Luiz? Isso. Depois dos comerciais, vocês falarem com o nosso telespectador. Vocês sabem que a crônica política não é a crônica esportiva, ela recebe influência. Ou dos donos das emissoras, ou da população, ou de empresário. A crônica esportiva, ela às vezes recebe influência, para não falar isso ou aquilo, dos clubes de futebol, dos empresários que financiam as vinhetas, as propagandas esportivas. Vocês se acham totalmente livre ou recebe pressão das torcidas contrárias de um time contra outro? Eu queria falar um pouquinho disso para que o telespectador entenda também como é que funciona a crônica esportiva na sua intimidade. Isso o amigo telespectador vai saber daqui a 2 minutos. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Se você deseja ser doador de órgãos, fale com sua família. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. É só assim, então serei feliz, bem feliz. Quebre o preconceito. Faça o exame de toque a partir dos 40 anos. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br.
Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. Nossos convidados vão responder aquela pergunta que o Vasquez havia feito. Como é essa coisa da inimizade, o relacionamento, né, com o treinador, com o jogador, com o dirigente de futebol. Tem gente que gosta mais de um comentarista, menos de outro. O Facundo Neto, já teve problema? Comenta e depois do jogo, não foi isso que você falou, não. O jogo que você viu foi outro. Eu já tive problema e ainda hoje tenho. Ainda hoje eu tenho problema. Porque eu me identifico muito com o Icasa. E toda a vida assumi, nunca escondi pra ninguém. Então, quando o Guarani ganha ou perde, tem um torcedor ali que vem encher meu saco. Isso é a pura verdade. Eu vou estar aqui escondendo o quê? Já no jogo contra... Agora, o último jogo em que o Guarani ganhou, o torcedor vem encher meu saco. Você torce em casa. Sim, meu amigo, eu não tenho o direito de torcer o que eu quero, não. Eu não tenho o direito de ter... Se profissional no rádio é uma coisa. Fora é outra coisa. Todo mundo tem seu time de paixão. Essa que é a verdade. Mas agora, o cara muitas vezes não quer assumir. Você faz em cima da realidade. Em cima eu vou comentar o que aconteceu dentro do jogo. Hoje. O que passou amanhã eu não quero nem saber. Eu vou comentar hoje. E acontece muito, você tá ali num comentário, no outro dia o torcedor liga. Ah, rapaz, tu disse isso, diga isso assim. Não, venha você dizer. Pode ligar e dizer, não tem problema nenhum. Isso acontece tanto com o dirigente como com o torcedor. Isso acontece. Agora, é lógico. A menor proporção de que a TUF, de que a Ceará Amor, que parte lá para cima das emissoras de Fortaleza e os caras têm que se esconder, aqui é diferente. Mas não, eu já sofri isso e não foi só uma vez. Ô, Marcos Valério, você que faz as duas coisas, tanto faz o esporte como faz o jornalismo, apresenta também o jornal da Vale FM, tem alguma diferença com relação, como disse o Vasco, dos políticos, né, e dos torcedores ou dirigentes de futebol? Tem alguma diferença? Tem algumas semelhanças também, né? A pressão política ela é sempre maior, infelizmente. Agora, há a pressão também na área esportiva. Essa coisa que o Zinho falou, sempre tem algum ou outro torcedor. Interessante é que a gente tem que procurar fazer o jornalismo esportivo. A gente tem que dizer o que está acontecendo, o que está ocorrendo. E eu quero aqui citar um exemplo. Em anos anteriores, a gente fez muitas críticas ao Guarani, porque o Guarani realmente não estava bem. Hoje, qual é o comentário da imprensa em geral com relação ao Guarani? São comentários positivos. Então, quando a gente impunha o microfone de uma rádio, de uma TV, escreve num jornal, a gente pode até ter a nossa preferência, mas o profissionalismo tem que falar mais alto. Então, se o Guarani está bem, falaremos bem do Guarani. O mesmo com o Icasa, com o Crato, com o Barbalha. Se estiver mal, é nossa função apresentar para o torcedor a real situação de que aquele time não está bem. Agora, o que eu acho muito chato também, Luiz Carlos, é a pressão do dirigente de futebol. Já tive o dissabor, algumas vezes, do dirigente ligar após um programa para reclamar porque a gente comentou que uma contratação foi equivocada, que a montagem do time não foi boa. Inclusive, já tivemos dirigentes de futebol que, através de suas empresas, patrocinam os nossos programas esportivos e que chegaram a comentar, pô, nós pagamos vocês. Mandei cortar o comercial na mesma hora. Mandei cortar o comercial. Hoje nós, é uma política nossa, e aqui eu não critico quem tem. Nós não temos anúncios de empresas cujos proprietários são dirigentes de futebol. Exatamente para que a gente tenha a nossa independência. E isso já vem de muito tempo. Quando eu comecei em rádio, em 1989, na Rádio Iracema, a nossa equipe, ela estava iniciando, a audiênciazinha pouquinha e tal, um trabalho realmente germinando. E na época, o Murilo Siqueira, que você conhece muito bem, era o nosso comentarista. Eram 3 só a equipe. Eu narrava, Murilo comentava e o Pelé, o Pedro Silva, era o repórter. E faz tudo. A gente só tinha um anunciante. Um anunciante. Era uma loja de confecção de um dirigente que já faleceu. E que eu não vou citar o nome por questão ética. E o Murilo Siqueira, nosso comentarista na época, fez uma crítica a esse time que o dirigente atuava. E ele mandou o recado pelo Pedro Silva, o Pelé, que era muito amigo dele. Olha, fala com lá o dono da sua equipe, ou Murilo cala a boca, deixa de falar mal do meu time, ou eu tiro o comercial.
e nós tiramos o comercial. Só tinha um? Só tinha um, ficamos sem nenhum. Ficamos zerados. Mas eu acho que essa deve ser a postura, né? A postura imparcial do profissional. Eu gostaria de lembrar que este ano o Kleber Lavô, surpreendentemente, foi ajudar o Guarani, né, com seu conhecimento na montagem de uma equipe, e deu uma diferença muito grande. Vocês já chegaram a atribuir esse sucesso do Guarani, em parte, à competência do Kleber, que é realmente um grande conhecedor do futebol, sabe contratar jogador, conhece as virtudes e os defeitos de cada atleta? O Kleber se identifica muito com o Icasa. Todo mundo sabe disso. Agora, quem está lá é o empresário que é o Kleber Lavô. Ele é empresário de jogador de futebol. Todo mundo do Icasa sabe. Não pode confundir. Não pode confundir. Ele é empresário, está lá, montou o time do Guarani, porque ele conhece, ele sabe montar um time, ele tem um olho clínico muito bom e ninguém esconde disso. Ninguém esconde, a imprensa não pode esconder isso. Por que vai esconder? Agora, Toninho Vieira, se o Juazeiro conseguir ultrapassar mais uma fase e chegar, o Juazeiro já vai disputar agora a segunda divisão, não é isso? E se o Juazeiro chegar à primeira divisão, aí o Guarani perde de vez o Kleber Lavô. Bom, aí eles tinham falado, o Kleber esse ano, além de ajudar, de participar ativamente do Guarani, ainda tem o Juazeiro Empreendimento. Vai tentar subir o Juazeiro. Exato. Ele subiu da terceira para a segunda. Da terceira para a segunda, rapidinho, um ano só. Certo. Treinando ali na boca das cobras. Vai tentar colocar na primeira. Exatamente. E aí, como é que vai ser? Agora é bom lembrar o seguinte, essa questão, o Kleber está no Guarani e tem mérito? Tem sim, é um grande dirigente. Agora, há um detalhe interessante, muitas pessoas falam, o Kleber tem identificação com o Icasa, e isso é uma verdade. O Guarani faz ótima campanha, Luiz Carlos. E a última vez que o Guarani fez uma grande campanha assim, chegando às semifinais de um campeonato, foi em 1992. Sabe quem era o dirigente principal do Guarani? Zacarias Silva. Zacarias, que é icasiano, declarado. Nos últimos anos, esses dois nomes têm se destacando bastante. O futebol de Juazeiro, nos últimos anos, na década, de uma década ou mais, vem vivendo de Zacarias e Kleber Lavô, né? Os outros do passado foram desaparecendo, não houve nenhuma revelação, não há quase nenhuma revelação. São esses dois nomes. O Moura no Guarani foi uma das últimas revelações, né? Mas não conseguiu se destacar muito não. Com a presença agora do Kleber, formaram uma dupla muito boa, né? No Guarani. É porque, inclusive, Luiz Carlos, você tocou num assunto muito importante. Antigamente, quando existia a eleição, tanto para Icasa como para o Guarani, a concorrência era grande. Zé Afonso de Oliveira, senhor Antônio Araújo Cavalcante, a participação de Edinaldo Dantas Ribeiro e tantos outros, né? Então, hoje, você disse muito bem, não houve revelação a não ser de Moura e esse trabalho de Zacarias, ora no Icasa, ora no Guarani e também do Kleber Lavô. Bom, mas nesse sentido, teve também a participação e ele foi muito importante para o Guarani. O Herbert Juliano, o Ebinho. Ebinho foi muito importante para o Guarani, a gente não pode deixar de ressaltar. Agora, abandonou ou saiu, deixou, na minha concepção, de uma forma muito precoce, mas ele foi importante para o time do Guarani. Tanto é que conquistou 2 campeonatos a nível de segunda divisão. O Guarani foi campeão com o Ebinho. Agora, Luiz Carlos, essa colocação do Wellington em relação às eleições, eu me recordei aqui rapidamente, a gente não pode, num debate esportivo, deixar de enfatizar o nosso inesquecível Praxedes Ferreira. Praxedes estava brigado no Icasa e disse, eu sou candidato. Mas Praxedes, quem é que vai te apoiar? Ele conversava muito comigo, com o Edgley Ribeiro, disse, eu sou candidato, não interessa, à noite vamos para a biblioteca, minha chapa vai estar pronta e vamos à eleição. E à noite na Biblioteca Pública Municipal, aqui em Juazeiro do Norte, tudo preparado para a reunião, eleição no Icasa. Aí Edgley dando uma de secretário lá, né? Atuando como secretário, aquela coisa toda, e todo mundo querendo o melhor para o Icasa. Praxedes Ferreira, candidato, tá aí a minha chapa inscrita. Sim, mas quem é o seu vice-presidente? O meu vice-presidente, como é, Edgley, o nome daquele menino da Civil? Aí Edgley seu diretor de esporte, meu diretor de esporte, como é o nome daquele menino, que trabalha na saúde? Rapaz, aí foi inventando, não teve jeito. Não tinha. Saiu derrotado, não tinha ninguém. Ô Toninho, para vocês 4, para encerrar a rodada final,
Uma pergunta aqui que vem do Leandro, do bairro Leandro Bezerra, é o Elton quem manda. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a participação das mulheres no rádio esportivo. Hoje tem muita repórter, tanto no rádio como na televisão, né? Antes de vocês responderem, eu quero também colocar uma que é mais ou menos relacionada com isso. A grande mídia nacional, aqui não vai para o futebol daqui, mas a grande mídia nacional, pelo que eu tenho lido e entendido, ela tem mandado no futebol brasileiro. Até pelo fenômeno econômico que tem acontecendo. Por exemplo, as tabelas são feitas pelos monopólios da imprensa brasileira, o preço dos ingressos e os horários. O que é que vocês têm? Concordam com isso ou acham que não tem nada disso, que o futebol é quem comanda, ou se realmente existe isso? Essa crítica que é feita com relação a essa questão. Porque tem alguma coisa a ver também separando com a entrada, o jogo da Globo, Vasco, o resto fica tudo bem. Mas vai haver uma mudança, certamente, por conta exatamente de uma proposta tentadora da Rede Record para com a Confederação Brasileira de Futebol. Não é que a Globo possa perder o bolo ou uma grande fatia do bolo. Ela deve ter também seus direitos preservados. No entanto, a Record, pelo que está oferecendo, e a gente sabe... Ela quer concorrer, né? Ela quer concorrer. Não é à toa que ela já tem Olimpíadas, ela tem grandes eventos esportivos. E ela está brigando realmente para ter os direitos de transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro nas 3 ou 4 divisões. Bom, de forma essencial, primeira divisão, num horário diferenciado. E a gente sabe que nos bastidores está acontecendo uma grande briga nesse sentido, e a gente vai esperar qual vai ser a postura por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Vocês se falaram, Tony, que existe aí também uma dobradinha, não é? No caso, a Rede Globo com a TV Bandeirante, né? Ela transmite o campeonato nacional. E as mulheres no futebol? Bom, agora as mulheres. Na crônica. Só faltou que eu revelei, desta parte, no departamento esportivo da Rádio Progresso de Juazeiro, muitas pessoas, muitos amigos, dentre eles, Delton Sá, grande... Hoje um tremendo narrador. Narrador esportivo, e tantos outros. Começar eu digo que Delton Sá, porque está aqui ao lado do companheiro Marco Valério. Marco Valério também já foi meu companheiro lá na Rádio Progresso de Juazeiro. O pensamento que eu tinha na oportunidade, inclusive, é de colocar uma mulher no plantão, porque começa pelo plantão. O plantão, aí ela pega, se entusiasma, aí depois você leva para o estádio e vai instruindo a reportagem dentro de campo. Essa aí foi um pecado que eu tenho, não consegui fazer, mas tentei, mas não foi possível. Mas hoje a mulher é muito importante nos departamentos esportivos. Se vê. A Globo tem várias. Várias. Tanto no plantão, como também fazendo reportagem dentro de campo. A apresentação de estúdio nem se fala, né? Perfeitamente. As mulheres estão dominando, né? E começar pela presidente da República, né? O Elton, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Tribuna Livre. Foi um prazer enorme nesse bate-papo legal aqui sobre futebol e sobre rádio esportivo. Espero contar com você em outra oportunidade, ok? Muito obrigado a você, Luiz Carlos, ao deputado Vasco, não tem jeito, né? Deputado Vasco, aos companheiros que aqui se encontram, e dizer, na próxima vez, traga um baú de livro, porque o Bob está lá em cima, viu? Abraço. Toninho, muito obrigado por ter vindo, Toninho. Lula, muito obrigado, prazer revê-lo, obrigado, doutor Vasco, a toda a produção. Em relação às mulheres aqui na região do Cariri, eu não sei porquê, o Marco pode até se reportar, muitas meninas estão ingressando no rádio aí, muitas jovens. Agora eu particularmente fiquei assim perplexo com a facilidade da Milene Moraes da Vale FM. Eu não sei porque de repente ela parou, mas eu tive o prazer de conhecer no Maracanã a Maria Chuteira da Rádio Globo, tem muita facilidade, conhece futebol, e também o Marco não estava comigo em São Januário quando o Icasa empatou com o Vasco da Gama. E a gente, desde o treino do Icasa, no dia anterior, lá em São Januário, a gente teve um contato com aquela repórter que transmite Sport TV, uma loirinha, né? Mariana Ximenes, que inclusive namora com o narrador, né? E é muito versátil, entende muito. É bonito, viu, Luiz? A mulher no rádio esportivo é muito bonita.
Eu aqui na região do Cariri, confesso que fiquei maravilhado, repito, com a Milena, porque a Milena é uma polivalente, onde você coloca ela no rádio, tanto é que agora recentemente vocês a colocaram na apresentação do Jornal pela Manhã. Ela é realmente fantástica, a Milena, e eu não sei porque ela parou de fazer futebol. E a Rádio Verde Vale AM está aí lançando a Carla Oliveira, que pode ser, na verdade, ser uma grande revelação no rádio esportivo. Viu? Obrigado por ter vindo, Zinho. Muito obrigado pelo Esse negócio de Facundo Neto comigo não funciona. Não tem problema. É assim mesmo. Pode ter problema. Ô, Marco Valério. Vamos adiante. Parabéns, o J. Alcides ficou impressionado com a competência da sua equipe. Esteve contigo lá em Brasília, né, na transmissão. Ele conversou comigo e disse, olha, vocês estão de parabéns. A equipe da Vale FM está uma equipe sensacional, muito boa. Eu estive aqui com o Marco Valério. Bom trabalho, Marquinhos, neste ano de 2011. Tá, obrigado. Só responder o Toninho sobre a Milene, eu concordo, ela é uma espetacular comunicadora. Tanto é que faz um programa aqui hoje na TV Verde Vale também aos sábados. É questão de opção de tempo, sabe, Toninho? Ela faz outras funções no jornalismo, programas musicais e pediu para sair. A realidade é essa, mas é uma grande profissional. Eu quero agradecer também aqui a oportunidade ao nosso querido deputado Vasco Landim, ao Luiz Carlos, a companhia dos companheiros, pessoal da equipe técnica. E no final, já que a gente está falando tanto de rádio esportivo, citar o nome de uma pessoa que eu admiro muito, considero um dos grandes profissionais do nosso rádio, que é o Foguinho. Hoje sou narrador de futebol, né? Pelo menos tento ser, pelo incentivo que tive do meu pai, Vilmar Lima, que disse, você vai narrar futebol. E também pelo Foguinho, que me inspirava. Nós temos estilos totalmente diferentes, mas foi um grande ídolo, e eu admiro muito o trabalho dele. Quero aqui mandar um abraço para você, viu, Fogo? Pois é, e ao terminar esse programa, Vasques, nós gostaríamos de dedicar este programa de hoje a uma figura muito querida que faleceu recentemente, que também era cronista. Não era cronista esportivo, mas era cronista da Folha da Manhã durante 17 anos. Faleceu. Ele assinava inicialmente J.D.A.F. dos Santos. Ultimamente ele assinava só Assis Ferreira. Foi uma tristeza, Vasques. Ele foi a São Paulo para assistir a colação de grau do seu filho mais velho, acompanhado do Lucas, um outro filho seu, e acabou falecendo nesta viagem. Vai fazer muita falta, porque era realmente um homem que amava muito as coisas de Juazeiro. Era irônico, brincalhão, fazia umas crônicas gozadas, apaixonado pelo Em Casa, mas vai deixar muita saudade. Portanto, este programa de hoje, com a crônica esportiva de Juazeiro, é dedicado à memória de Assis Ferreira. Vasques, boa noite. É isso, Luiz. Eu quero aproveitar para fazer das suas palavras as minhas palavras com relação ao Assis. E queria também aproveitar para deixar um desafio aqui para vocês e para o nosso programa também, para a gente fazer um outro resgatando a história do futebol de Juazeiro, até porque nesse ano é interessante que a gente resgate essa história nesse ano do centenário e mostre como começou, quem foram os percussores do futebol, os melhores jogadores, que nós falamos pouco, até porque o tempo é pouco e precisa a gente pautar nessas questões. Eu quero deixar só esse desafio aqui para nós outros que vamos ainda falar do futebol e agradecer a vocês. A produção vai cuidar disso e a você, amigo telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Esteve conosco mais uma vez durante 1 hora e na quarta-feira seguinte estaremos aqui com um programa histórico. Vamos falar e vamos conversar sobre a história do Caldeirão, do Beato José Lourenço. Professores, autores de livros estarão aqui conosco debatendo este tema. Boa noite a todos. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores.